E aí, pessoal, beleza? Queria dar, antes de mais nada, as boas-vindas a todos, né, e especialmente aos novos inscritos do canal, né? E hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais sucinta sobre as operações ucranianas atuais, né, na conhecida contraofensiva ucraniana, né, ali na região da Kharkovia, né, também conhecida como Kharkov. Então, a gente vai falar especialmente sobre isso de uma forma um pouco mais sucinta, né? Isso porque há algumas semanas atrás eu já fiz uma live falando de uma forma mais panorâmica, né, a situação geral no conflito ali. Então, se você quiser ter uma informação mais ampla, tanto no plano tático, mas especialmente no plano estratégico, eu recomendo que você assista aquela live. Vou deixar aqui no card e também na descrição, tá? Então, eu recomendo bastante, tá? Apesar dela ter ficado até relativamente longa, mas ela ficou bastante direta ao ponto, ela ficou bem sucinta também, né? Apesar de ter sido longa, tá? Então, lá tem muita informação, ficou bem legal lá, tá bom? Um recadinho rápido antes de começar o vídeo é que quando a gente traz esses assuntos um pouco mais delicados no YouTube, ele frequentemente limita ou até retira todos os anúncios dos nossos vídeos, então complicam bastante o nosso trabalho, né? Então eu peço aqui, se você sentir assim a vontade de ajudar, né, contribua um pouco com o vídeo, né? Ou então convido a todos a se inscreverem no clube de membros, e aí vocês, com uma pequena contribuição mensal, né? Aqui é R$ 5, né? Hoje não é nem um sorvete, é R$ 5, né? Você consegue ajudar um pouco o trabalho do canal, né? E também essa ajuda toda ela reverte não só financeiramente, mas o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo legal, né? Relevante e manda para mais pessoas, tá bom? Então, se você puder, né, sentir a vontade, contribua um pouco para o nosso trabalho aí, que vai ajudar bastante, tá bom? Então agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Há algumas semanas, eu não lembro precisamente se foi no fim de agosto ou no começo de setembro, os ucranianos lançaram uma grande operação, né, que foi realmente, né, um movimento que buscou flanquear ou então avançar sobre os dois flancos do conflito, né? Então eles avançaram pelo flanco sul, na região de Kherson, e o flanco norte, ali, a região da Kharkovia ou Kharkov. Então, a gente vai focar na Kharkovia hoje. Começou primeiro com o front sul, lá em Kherson, tá? Ali, eu não vou entrar muito, né? Como já falei, vocês podem assistir a live lá. Mas ele começou cerca de uma semana, 2 semanas antes e chamou a atenção dos russos ali, preparando o terreno para a ofensiva no norte, que foi o que aconteceu, tá? Existe até uma discussão aí na internet sobre aquilo que eu falei também no passado, já em outros vídeos, né, que eu considero que foi um ataque diversionário, ou seja, um ataque para enganar. Tá? Vou falar de uma forma um pouco menos técnica. Uma forma de enganar os russos, né, achando que o avanço ia ser o do sul e, na verdade, o golpe forte mesmo foi o do norte. Tá? Isso a gente consegue ver até pelo número de tropas, né? Como eu falei também na live, geralmente, assim, na parte mais técnica ou teórica da guerra, acredita-se que você precisa ter no mínimo uma proporção de 3 para 1 para conseguir fazer um ataque, né, uma ofensiva de sucesso, né, e tomar aquela região ali. Só que no Front Sul, isso não chegou nem perto de acontecer. Os ucranianos colocaram 35 mil soldados para avançar contra 25 mil russos. Isso teve o seu resultado também que eles não conseguiram um grande sucesso ali na parte inicial, né? Agora, funcionou muito diferente no fronte norte, porque lá eles colocaram 40 mil ucranianos para enfrentar cerca de 5 a 6 mil russos, tá? Então, por isso só já demonstra bastante tanto a vontade ucraniana de dominar ali, quanto a dos russos de acharem, né, pelo menos que o ataque seria em Kherson. Ou então darem mais importância para Kherson. Também existe essa discussão aí. Então, o que isso importa? A proporção numérica foi muito maior, né? Então, isso é uma força muito grande dos ucranianos que eles souberam se aproveitar
né? E isso foi um desbalanceador ali naquele contexto ali. Com essa superioridade de forças, os ucranianos estão empregando várias táticas, né? Estão fazendo bastante aqueles ataques em massa, né? Fazendo um paralelo aqui só para o pessoal entender, é mais ou menos o que os soviéticos fizeram durante a Segunda Guerra, né? Você concentrar bastante tropas em um lugar e avançar contra um inimigo muito inferior numericamente. Isso geralmente, apesar das elevadas baixas, se você se der certo, né, você consegue sobrepujar pelo número mesmo a posição ali. Tá? E ainda mais ali na situação dos russos, isso pegou eles bastante desprevenidos, né? Porque além dessa diferença numérica, né, eles tinham apenas 5.000 ou 6.000 militares ali, eles montaram um sistema de defesas muito esparso, né, muito espraiado, né? Então, tinha vamos dizer assim, tinha muitas lacunas por onde os ucranianos puderam avançar, né? E ainda mais com um emprego de infantaria mecanizada, né? Eles conseguiram avançar bastante rapidamente por essas brechas, né, na linha russa, e isso colocou bastante pressão, né? Um empecilho muito grande dos russos de se manterem ali. Então eles tiveram que ir retraindo a cada linha que os ucranianos iam passando. Porque também eles avançando muito, eles colocavam em risco até cercar essas tropas, né, algumas das tropas ali russas, em caldeirões, e por isso, para evitar que eles fossem cercados, eles tiveram que se retrair. Isso foi acontecendo gradativamente, uma vez atrás da outra, até que eles se retraíram totalmente até a linha do rio Oskol, onde eles acharam que eles conseguiriam estabelecer uma linha defensiva e repelir todos os ataques ucranianos, o que em certa parte funcionou e em outra não. Durante esse retraimento, foram realizadas muitas ações de retaguarda, né? Como a gente fala. Algumas unidades foram ficando, não exatamente para trás, né? Mas elas foram ficando na retaguarda, combatendo os ucranianos para ganhar tempo para que o resto das tropas pudesse retrair para outra linha, né? Para outra posição defensiva e se estabelecer, pelo menos minimamente, adequada para poder realizar a defesa daquele ponto, tá? Só que o ponto é que os ucranianos eles fizeram poucos ataques diretos nos russos. Eles, majoritariamente, eles fizeram ataques cirúrgicos, né, nessas lacunas, como eu comentei. Né? Essas lacunas, eles avançavam rapidamente e já pegavam pelos flancos ou ameaçando a retaguarda dessas tropas, e por isso a posição perdia o valor estratégico ali, né, defensivo. Então, tinham que ir para outra. Isso foi acontecendo porque, como eu falei, com a quantidade de tropas ucranianas, os russos não tinham como fazer diferente. Né? E, por outro lado, a gente pode perceber com isso também que, diferentemente do que muita gente, e até eu, pensava, a gente percebe que os russos não dão assim, ou não estavam dando, pelo menos até agora, tanto valor assim para essa região de Kharkov como a gente pensava, né? Em comparação, por exemplo, com o fronte de Kherson, né, de Kherson. E sem falar no Donbass, ali, né, no Lugansk e Donetsk e tal. Mas, beleza. Até esse ponto, tava basicamente até o dia ali da live que eu fiz, né? Tava mais ou menos até esse ponto aí. Só que naquele momento, ainda tinha um ponto de resistência muito forte dos russos, que era ali a cidade de Liman, que é uma cidade bastante estratégica ali também. E, ao que parece também, 500 soldados só russos fizeram a defesa daquela cidade, e eles conseguiram deter, de qualquer forma, a superioridade numérica. Os ucranianos eles conseguiram ir aumentando a linha de frente. Então, a cada ponto que eles abriam, os russos tinham que despender os poucos recursos, até humanos, deles para proteger ali. Mas os ucranianos tinham muito mais, então eles abriam mais um. Então, a cada ponto, os ucranianos iam passando. Né? Então, dessa forma, ficou um saliente muito grande russo, né, basicamente. Enquanto os ucranianos fizeram uma grande pinça, né, não só na cidade, mas em toda aquela região ali. Né? E ali ficaram acredita-se que entre 2.000 e 5.000 russos também, até o fim dessa batalha aí. Também com o avanço inicial ucraniano, algumas reservas russas que tinham ali mais próximas também foram enviadas para lá, até para ajudar a conter o avanço ucraniano e também para ajudar a defender essas posições, né? Ajudar
ao retraimento das outras tropas russas. Tá? E isso especialmente quando houve, então, a retirada de Liman. Tá? Porque passados, acho que uma semana e meia de batalha ali por essa cidade, a posição estava ficando insustentável. Né? Como, da mesma forma que eu falei que aconteceu nos outros lugares, Liman também estava assim. É que como Liman era uma cidade muito estratégica, os russos não queriam abrir mão dela. Né? Ou pelo menos a ideia, assim, uma das hipóteses é que a ideia também era ganhar o máximo de tempo possível ali em Liman. De qualquer forma, isso funcionou. Tá? Apesar da cidade ter caído, eles conseguiram bastante tempo com isso aí. Mas, de qualquer forma, os russos enviaram forças ali para manter a última estrada que dava acesso a Liman, né, para que as tropas que estavam ali pudessem recuar. E com isso, da mesma forma, foi um avanço muito forte ucraniano em seguida, né, e pensando no total dessa região aí. Então, se a gente pensar aí em poucos dias, os ucranianos conseguiram avançar por uma região de muitos quilômetros quadrados, né? Agora eu não tenho aqui precisamente, até tinha pego essa informação, mas eu acabei perdendo. Então eu peço desculpas, mas eles avançaram vários quilômetros à frente. E o ponto aqui, né, da mesma forma que eu falei na live, é que eles conseguindo esse avanço na Kharkov, eles vão poder ir avançando para o flanco do exército russo de uma forma total, né? Então eles podem colocar em xeque todo o resto da operação ali, especialmente na linha de frente ali no setor de Bakhmut e Seversk. Então pode complicar muito a situação dos russos, né? Porque esse fronte, né, também estão chamando de fronte oriental, ele é o único atualmente, né, em que os russos ainda estão avançando. Tá? As outras linhas estão um pouco mais estáveis, ou então com os ucranianos tentando, ou até avançando, enquanto nessa, especialmente, os russos ainda estão conseguindo avançar. Essa posição, essa região, quer dizer, ela fica numa posição muito vulnerável se os ucranianos conseguirem avançar tudo que eles querem ali no Oblast, né, na região da Kharkov. Com a queda de Liman, todo o fronte sul dessa parte, né, da linha defensiva ali do rio Oskol, ela foi subjugada, né, porque com o sul exposto, né, os ucranianos avançaram, foram em direção ao norte, né, avançaram nessa direção, né, e passaram, conseguiram conquistar vários territórios de volta. Só que além disso, a linha em si, ela também já tinha sido, assim, vamos dizer, perfurada, né, em alguns pontos ali do rio, por conta justamente daqueles ataques em massa, né? Porque a linha até foi bem estabelecida, só que com poucas tropas ainda fica suscetível a um ataque em grande proporção, né? Que foi o que os ucranianos fizeram. Então eles colocaram um monte de tropa em um ponto pequeno, entre aspas, da linha, e conseguiram sobrepujar as tropas que tinham ali, né? Porque de qualquer forma, com poucas tropas você não consegue defender, né? É muito difícil. E foi o que aconteceu. Então os ucranianos conseguiram criar algumas cabeças de ponte, né, do outro lado do rio, e daí eles conseguiram realmente avançar mais da mesma forma que foi antes na Kharkov. Então, assim, agora eles avançaram já bastante de onde eles estavam ali, nesse momento, né, e estão chegando até na fronteira do Oblast de Lugansk, né, que agora é entendido pela Rússia como a sua fronteira. Então, isso é um ponto importante nessa questão aí também, tá? Porque se eles avançarem ali, eles não vão mais estar reconquistando o território ucraniano para os russos, né? Eles vão estar atacando território russo. E aí a resposta russa pode ser muito mais intensa. Agora, umas questõezinhas, né, sobre essa situação é que tanto o ataque ucraniano quanto a defesa russa ali, os dois são uma luta contra o relógio, tá? Por quê? Não só com o início dessas ofensivas, provavelmente os russos já estavam se preparando para isso, mas a partir desse momento, os russos declararam, né, que provavelmente vocês já devem estar sabendo, né, uma mobilização ali, não é uma mobilização geral, né, eles
mobilizaram 300 mil reservistas russos, né? Ou seja, é o pessoal que já serviu o exército russo, né? Pessoal, especialmente de carreira, que já está na reserva, né? Para realizar algumas funções específicas, né? Alguns que já foram combatentes, né? São esse pessoal que está sendo mobilizado, tá? Especialmente para fazer a defesa desses territórios, né? Porque justamente como eles tinham poucas tropas, não conseguiram. Agora eles precisam de outras tropas para poder defender, né, o seu território. Eles perceberam isso, né? Porque só um ponto que eu não falei nesse vídeo de hoje, mas já falei bastante antes. Os russos estão com algo em torno de 200 mil homens para ficar em todo o fronte de mais de 1.000 quilômetros. Então é muita terra para pouca gente, né? Em compensação, os ucranianos, que no começo da guerra, até pouco tempo atrás, estavam com algo em torno disso também, nas linhas de frente, e até por isso perderam tanto território para os russos, né? Mas agora, com a segunda leva das forças ucranianas chegando, eles podem ter algo em torno de 500 mil até 700 mil homens ali. Então os russos precisam de equilibrar um pouco essa força, né? Porque a discrepância numérica é muito grande. Então, por que é corrida contra o relógio? Porque os ucranianos eles têm que tentar conseguir o máximo possível de avanços antes que essas tropas russas cheguem, né? E também o inverno, né? A questão do inverno é importante, apesar de que tem muita gente que está colocando assim muito em cima do inverno, que também não é para tanto, mas é uma coisa importante também, porque o inverno é uma circunstância que dificulta as operações, né? E de qualquer forma, geralmente elas abaixam um pouco a intensidade do conflito, né? E por justamente dificultar um pouco as ações, né? Então os ucranianos eles têm que correr muito agora para conseguir avançar o máximo possível antes que chegue o inverno e antes que cheguem os reforços russos, tá? E da parte russa é justamente o oposto, né? Eles tentar ganhar o máximo possível de tempo, né? Impedir, segurar o máximo que der os ucranianos ali com os recursos que eles têm em mãos, até que cheguem reforços, né? E mais equipamento e tudo mais. Então, entendam essa dinâmica, né? É interessante. E o interessante também de uma coisa dessa operação são duas coisas, na verdade. A OTAN, desde o começo da guerra, até de antes, né? Ela está muito presente ali na Ucrânia, né? Com muitos. Participou de muitas coisas, né? Então, do treinamento dessa nova leva de soldados, mandou muitos equipamentos, né? Que todo mundo sabe disso. Mas não só, né? Eles contribuem muito com inteligência, né? Até imagem de satélite, essas coisas, né? E também na coordenação dos esforços ucranianos, né? A gente pode talvez até dizer que os comandantes das forças ucranianas nem são os ucranianos, né? São os comandantes da OTAN, tá? E é interessante porque os ucranianos mesmos assumiram isso, que essa ofensiva ela foi comandada, foi planejada e executada, né? Assim, planejada e comandada pela OTAN, né? Por comandantes da OTAN, como eu acabei de dizer. E além disso, como eu falei também na live lá que eu comentei, uma boa parte desses combatentes dessa operação foram, assim, oficialmente são voluntários de países membros da OTAN, né? Mas a gente sabe que tem muito cara que é das forças especiais, né? E, assim, tinham muitos europeus ali, né, nessas forças que lutavam, né? Existe a estimativa que até talvez um terço desses 40 mil, né, ou então até 10 mil pelo menos, eram europeus, não ucranianos. Então isso também tem um componente diferencial, né, nessa parte aí. Mas de qualquer forma, é interessante ver como a Ucrânia ela conseguiu agora, uma coisa que ela não tinha até antes dessa nova fase da guerra, eles não tinham a capacidade de coordenação de unidades, né? Especialmente em realizar operações de grandes unidades. Ou seja, resumindo assim, até para falar um pouco de uma forma mais fácil para quem não tem essas informações. Os ucranianos até um mês atrás, um pouco menos, mais de um mês, eles não conseguiam fazer uma operação, não conseguiam coordenar um ataque com mais de uma companhia, assim, tipo com mais de 150, 200 soldados. Né? Era tudo feito em pequenas frações, ou seja, em nível de pelotão,
né, até de companhia mesmo e tal, né. Agora, isso está muito diferente. Eles estão conseguindo realmente fazer um ataque bastante coordenado em grandes unidades, ou seja, acima de batalhão. Estão já no nível da divisão fazendo isso muito bem, né? Como essa operação aí, ela deixou muito bem visível isso, tá? Um monte de ataques ocorrendo simultaneamente em vários pontos diferentes, né? Então é um ponto interessante de se analisar, né, e perceber essa evolução mesmo das Forças Armadas Ucranianas. Isso sem a menor dúvida, com um apoio intenso da OTAN, né? E pelo lado da OTAN também acho que eles estão em uma situação bem interessante, onde que eles podem não só pôr em prática tudo aquilo que eles tinham desenvolvido para a Guerra Fria, né, e testar a doutrina deles, né, e aperfeiçoar, que você não consegue fazer isso em treinamento, né, só vai saber exatamente como funcionam as coisas, ou o jeito melhor de fazer, quando você testa em combate, né. Você pode até chegar quase na perfeição em treinamento, mas a perfeição mesmo só em combate. Então, acho que na perspectiva da OTAN está bem útil também, porque uma coisa que a gente tinha visto antes é que eles estavam muito viciados em combate contra a insurgência, ou seja, em guerras assimétricas praticamente, né? Porque tudo que eles estavam enfrentando era basicamente isso, né? Onde eles tinham superioridade aérea ou até supremacia aérea, né? Em que lutavam forças inferiores, com menos meios e etc, né? Mas agora eles estão podendo, no mínimo, correr atrás desse prejuízo, né? E se readaptar ou rever aquilo que eles tinham desenvolvido no passado, né? Para um conflito convencional, né? Então é uma parte interessante que a gente tem que olhar, né? E da perspectiva russa, acho que é a mesma coisa, só que de uma outra forma, né? Eles estão podendo botar muito em prática aquilo que eles desenvolveram, né? E que eles já tinham testado já, por exemplo, na guerra da Síria e tal, né? Talvez em um teste de uma escala maior, né? E acho que está sendo, na parte da Rússia, na verdade, acho que está sendo mais um teste a nível da logística, né, e da mobilização na Rússia, tá? Porque uma coisa é só o combate em si, mas você tem que prover, você tem que é uma série de coisas que você tem que fazer para conseguir chegar lá no fim, na linha de frente, né? Lá na retaguarda, lá no seu país natal, tem que acontecer um monte de coisa para que você consiga desempenhar seu papel bem na linha de frente, né? E acho que o teste da Rússia é nesse ponto. Agora, voltando para essa questão aí da análise tática ainda, né? Para não deixar passar, uma coisa que eu até falei na live também, que é uma suposição, né? Uma ideia minha, né? Uma coisa que passa na minha cabeça e que talvez esteja se corroborando, né, com o que eu vou falar agora, é que eu tinha falado a possibilidade de talvez esse retraimento russo ter sido planejado, que pode até nem ser, né? Eu acho que eu estou indo mais na linha de não ter sido planejado, né, como eles fizeram já em muitas circunstâncias, tanto no nível estratégico quanto no tático, né, de retraimento, né? Eles fizeram isso em várias ocasiões, em que eles fingem recuar para que o inimigo avance, e aí com esse avanço eles consigam fazer alguma outra coisa, como geralmente cercar ou pegar por outro lado, né? É uma tática que eles têm usado bastante, os russos. E no plano estratégico também, né? Na minha opinião, aquele retraimento lá do começo da guerra, lá da região ao norte, né? Em Kiev, em Chernigov, aquele pedaço todo ali, para mim foi um falso recuo também, na verdade porque o avanço deles foi um ataque diversionário, na minha opinião. Mas esse não é o ponto de agora. O ponto é, existia a possibilidade de eles terem feito esse recuo falso nessa parte de Kharkov. Só que, mesmo que não for o caso, eles podem ter assim, criado uma resposta à ofensiva ucraniana pensando nisso. Então, ceder esse território para a Ucrânia, para que eles avancem e que eles possam atacar pela retaguarda ou pelo flanco. Por que acontece? A parte norte dessa região é a fronteira com a Rússia também, é a região ali de Belgorod. E eu pensei nisso desde o momento, falei, pô, os ucranianos estão avançando muito, eles vão passar bastante dessa região aí, dessa fronteira. E uma parte das tropas russas que estavam na região de Kharkov, antes dessa operação, né, elas retraíram
não para a linha do rio Oskol. Ela retraiu para Belgorod. Então ainda tem tropas ali, tem concentração de tropa. Fora as que foram mobilizadas de dentro da Rússia, né, que estão ali na fronteira. Então eu pensei, se os ucranianos avançarem muito, pode ocorrer uma ofensiva russa para pegar eles no pulo, né, para pegar ou pelo flanco ou até pela retaguarda. Né? E só que não havia nada nesse sentido acontecendo. Só que hoje, eu estou gravando isso na quarta-feira, dia 5. Hoje, ou foi ontem, mas eu vi hoje, aconteceram ataques probatórios, na minha opinião. Né? Aconteceram pequenos ataques russos nessa direção, vindo da Rússia na direção de Kharkov, de volta. Tá? Foram ataques pontuais, então eu acredito que seja o que a gente chama de ataques probatórios, né? Ataques pequenos que você só vê como que está a situação do inimigo para você lançar o ataque de verdade, né? Então eu tô achando que é isso que vai acontecer, tá? Ou que possa acontecer, né? Então é mais uma coisa para se pensar nessa questão toda dessa realidade na região de Kharkov, né? Nessa contraofensiva ucraniana, tá bom? Pode ser que aconteça uma contraofensiva por parte da Rússia, tá? Então só queria acrescentar mais isso, tá? Mas acho que por hoje já tá bom, né? Senão não vai ser tão sucinto como eu falei que seria. Então, por hoje acho que é isso, né? Eu queria só trazer mesmo algumas informações sobre a realidade que está acontecendo agora nessa ofensiva, né? Ucraniana, que eu achei bastante interessante, né? Eu acho bom a gente estudar essas coisas, né? Para quem é para a Ucrânia, para ver o que aconteceu de sucesso para eles conseguirem isso, e para quem é para a Rússia, para ver os erros, para evitar que aconteça isso de novo, né? Mas claro que não está no alcance da gente aqui, né? Mas é interessante a gente sempre analisar os pontos positivos e negativos de tudo, tanto de quem você gosta, né, no caso, quanto você não gosta. Então eu estou só dando um exemplo. Mas a gente sempre tem que olhar, tentar ser o mais analítico possível, olhar friamente, né, mesmo você gostando de um ou de outro. O certo é não torcer para nenhum dos dois, né? Mas como a gente aqui, principalmente no Brasil, a gente tem mania de querer torcer para um dos lados, independentemente do lado que você torcer, ou que você gostar, analise friamente. Pontos positivos, negativos, pontos positivos e negativos do opositor e tudo mais. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, como eu já falei, eu quis trazer um pouco essa realidade e colocar alguns pensamentos meus em cima disso. Tá? Então, espero que tenham sido informações relevantes para vocês e úteis, né? E se você gostou desse vídeo, né, eu peço, né, para que você se inscreva, né, caso goste desses assuntos estratégicos, né, um pouco de história militar, assuntos de relações internacionais e relacionados, né, fique à vontade aí para curtir para seguir o canal, né, que a gente fala bastante sobre isso, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte o vídeo se você gostou, que é muito importante até para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mostrar para mais pessoas. Né? Qualquer crítica construtiva, qualquer informação essa que você tiver, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo, por favor. E compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, com sua família, com quem você acha que gosta desses assuntos e com quem você sabe que vai ajudar de alguma forma. Né? Porque tem muita gente aí falando muita besteira pela internet, né, sem saber ou acreditando muito em algumas fontes que não são tão legítimas, né, que tem muita gente falando besteira mesmo por aí. Então, faça a sua parte, né, e traga um pouco de luz nessas discussões, porque não que eu seja o dono da verdade, mas eu e os nossos canais parceiros, né, a gente vai muito atrás de fazer uma filtragem muito bem feita. Né? A gente não olha só um lado para falar, a gente olha muitas fontes e vai fazendo um cruzamento de dados, até chegar num ponto que a gente entenda como mais ou menos o mais próximo da verdade, pelo menos. Né? Então, é por isso que é importante você compartilhar para até confrontar muitas informações erradas que são levantadas por aí, tá bom? Então, por hoje é isso. Mais uma vez espero que você tenha gostado e espero você no próximo vídeo.